gente. A gente está no nosso terceiro episódio do Hoje Vou Assim com Cris Paz. Eu tô adorando essa estreia, assim, nasci para isso, entendeu? Conversar com gente interessante. E eu trouxe hoje a Agnes, que eu não vou falar o sobrenome, porque eu não sou louca, não sei falar o sobrenome dela, tá? A Agnes Farkas Volk. Farkas Volk, você... Farkas Volk, gente, é uma entidade em Belo Horizonte, porque ela é várias coisas. E claro, a gente vai descobrir nessa conversa. Agnes, querida, delícia estar aqui conversando com você com a câmera ligada. Ô, Cris, que delícia mesmo. Bom demais. Queria te perguntar, você mexe com o quê? Eu mexo primeiro com colher. Ah, isso é maravilhoso. Mexo com colher, mexo com pincel, com giz. Pois é, essa parte as pessoas conhecem pouco de você. Então, eu quero que você conte assim, você tem 60 anos hoje, né? Isso. A gente vai falar muito sobre essa vida rica de desafios e eu te acho a pessoa mais colorida que eu conheço. Eu acho que assim, talvez delícia. A Frida Kahlo fosse ali páreo, mas eu não conheci Frida. Nossa, eu estou absolutamente honrada. Mas é porque é um colorido maior do que só físico, né? Assim, além de ser físico, e essa cor está em você. Mas é isso, você é uma pessoa colorida, você é uma pessoa com tantas camadas que eu acho que seria muito reducionista se eu falasse, essa é a Agnes, chefe de cozinha. Eu queria que você falasse, essa é a Agnes, que tem 60 anos. Tá bom, e então você, vou fazer uma apresentação. E você tem uma ascendência húngara. Eu tenho. Então conta toda a sua história rapidamente. Então, vamos lá, bem rapidinho. Meu pai era húngaro. Aham. Esse nome, inclusive, é um nome húngaro, Agnes. Eu chamo Agnes Gabriela. Olha, presta atenção. Gabriela é um nome húngaro? Não, Não. aí Gabriela é brasileiro. Foi uma discussão ao nascer, mamãe queria Gabriela, papai queria Agnes, ele foi lá e registrou Agnes Gabriela. Mas eu achei os dois lindos. Mas é uma beleza. Poderia ser Wesley Wanderson. Podia. Né? Você não sabe, eu tenho dupla personalidade de nascença. Porque o meu nome é tão grande que eu posso ser Agnes Farkas Volk, que é como eu assino, mas eu posso ser Gabriela dos Mares Guia. Nossa, gente, que isso? Não, isso para uma artista você pode escrever livros com esse segundo nome. Você já sai na frente, porque eu já tenho um alter ego aí que eu posso usar na hora que eu bem entender. Nossa, gente, maravilhoso. Agora as pessoas já vão saber, porque eu contei, né? Mas é sacanagem. E olha que a audiência do programa vai bombar, então, pois é, sei lá, então, acho que assim, você já já não vai ser... já não vai ser anônimo de jeito nenhum. A gente queimou uma ideia aqui, gente. Qualquer coisa a gente tira essa parte. Tá bom. Mas, Agnes Gabriela Agnes Farkas Volk ou Gabriela dos Mares Guia. Porque Gabriela dos Mares Guia já te coloca ali como glamour girl, sabe? Não seria nunca. Tá aí uma coisa que eu não seria nunca. Não, é verdade. Mas conta aí, essa dupla personalidade deu em quê? Como é que isso já... Deu nessa pessoa que eu realmente sou. Eu sou uma pessoa que eu tenho algumas camadas. Eu não faço uma única coisa na minha vida. Eu comecei com física, eu sou professora de física. Gente, é muita revelação para uma estreia. Em física. Eu precisava conhecer sobre o mundo, eu era muito curiosa. Não era aquela curiosa chata que ficava perguntando, ô mãe, por que é isso? Nada disso, eu era curiosa comigo. Com as coisas. Eu me lembro, assim, muito pequena, de eu sentadinha no banheiro, pensando assim, se essa casa sumir, o que vai sobrar? Aí eu pensava na cidade. Se essa cidade sumir... Aí na hora que a terra sumia, eu me sentia tão desamparada, porque eu não sabia o que ia sobrar. E você não teve uma dificuldade? Eu sempre tive dificuldade assim. Como seria se eu não existisse? O ego é tão forte que a gente não consegue imaginar essa possibilidade. Cris, isso não porque o mundo não existe sem você existir. Exatamente, grave, né? Mas não comigo aconteceu isso. Eu ia tirando. E eu sempre era uma entidade que sobrava ali, naquele universo, que eu não sabia o que era. E as minhas curiosidades sempre passaram por esse viés. E isso aqui em Belo Horizonte. Você nasceu em BH. Nasci aqui. Me criei aqui e fiquei por aqui. Nascida, criada e ficada, como eu costumo dizer. Mas você tinha quantos anos, mais ou menos, quando você pensava essas loucuras todas? Eu era muito pequena, Cris. Gente, que eu incrível, devia ter 4 ou 5 anos de idade. Você nasceu incrível, já eu de nascença. tenho esquisito. Bastante. Ótimo. Nessa época, eu tinha esses pensamentos, mas o meu pai era arquiteto e húngaro.
Então, assim, eu acho que eu fui das primeiras pessoas nessa cidade que teve uma caixa de carandache com 80 cores. Nossa, Você sabe o que é isso? Sei. Que Você inveja. sente o cheiro? Nossa, gente. Porque eu sinto o cheiro. Eu não lembro do cheiro, não. Eu tive carandache quando mais velha. Era uma grife, assim, pra mim. E é uma coisa maravilhosa, Não, né? não tem explicação. Nossa. Então, eu desenhava. Com 7 anos de idade, na escola teve um concurso de desenhos para ir para Disney. Era aquela coisa assim, Gurilândia, você lembra do Gurilândia? Lembro. Menina, eu fui classificada. Um toquinho desse tamanho, lá fui eu para televisão Que para ótimo. mostrar meu desenho. Não ganhei, tá? Mas eu fiquei entre os 5 e isso para mim já foi a glória. Eu acho que é tipo, você não precisa ganhar o Big Brother para você fazer sucesso, né? Acho que nem entrar. Em geral, quem ganha não é quem faz sucesso, é Eu mais ou acho menos também. isso. Não, eu também acho que nem entrar, mas enfim, é só... Pois é. Mas e aí? Aí, o que acontece? Eu sempre gostei de estudar, pela curiosidade, era ótima em matemática. Quando eu tinha lá meus 15 anos, não tinha aquela coisa da gente fazer aquela, como é que chamava aquela coisa da psicologia? Como é que chamava, você está vendo? Adoro a isso. menopausa? Não, a gente está em casa, fica tranquilo, eu sei como é que é. Pois eu é. esqueço o nome do saleiro Aquele na trem. mesa, eu falo, Francisco, me passa o... e Isso, some. eu tô assim. Aí, eu fiz é, lá... É orientação vocacional, Isso. sim. E deu artes. Eu pegava aquilo e falava, gente, que coisa furada. Eu gosto de matemática. Olha. Esse povo tá doido. Muito bem, fiz física, formei em física. Num primeiro momento, meu desejo era ser cientista. Aham. Então, eu tenho uma tia que mora em Genebra, e aí eu mandei carta para aquele acelerador de partículas maravilhoso, que eu estava estudando, que eu queria ir para lá, um trem doido. No último ano do curso de física, eu conheci meu primeiro marido. Olha, Mulher é assim, né? essa Apaixonei, coisa, falei, a gente acha que tá gente, eu dentro... não vou ser mais cientista, eu vou ser professora. Olha, mas a física ficou em você, né? Vamos combinar que ela está na sua vida hoje, né? Porque a física está na cozinha. Não, totalmente, né? Aliás, essa história da cozinha, lá na frente eu vou contar umas coisas ótimas. Mas aí, para resumir a história, eu virei professora de física, eu adorava dar aula. E onde que você dava aula? Eu dava aula no Pitágoras e na FUMEC. Gente, que incrível. E eu era isso. muito nova, Cris, porque eu saí da faculdade, eu devia ter 22 anos, 22. Na FUMEC, os meus alunos eram mais velhos do que eu. Que no ótimo. Pitágoras, a gente tinha uma parceria. As meninas tinham 16, 17 eu 22. Agora, isso que você está vendo aqui, com 22 anos, eu vou contar um único caso. Sabe aquela loja que chamava Giovanna Baby, Isabela Baby? Aham. Eu entrei nessa época na loja e comprei uma merendeira. Branca, toda estampada. Aquela loja era incrível, né? E aquilo era a minha bolsa. Ah, não, gente, E eu chegava para dar aula com aquilo. Eu tô tendo aula aqui, gente. Eu me achava original, agora eu tô tendo aula, entendeu? Meu Deus, imagina. Aí eu chegava na sala, as meninas, num primeiro momento, elas precisavam fazer um raio-x da pessoa para entender o que era a bolsa, o lápis que eu tirava. Eu sempre gostei das coisas diferentes. Ou seja, de moda. É exatamente essa história do comprar o livro pela capa, né? O que será que elas pensavam quando imaginavam aquela professora de 22 anos chegando com aquela merendeira, né? Era isso. Aí, na hora que eu subia na mesa, para explicar, por exemplo, como é o movimento, como é que funciona atrito. Eu me lembro, nessa época, que o colégio comprou um laboratório de física, que eram umas caixas, para cada área. Eu abria aquela caixa, eu achava que eu estava entrando numa outra dimensão. Nossa. E diante daquilo, eu demonstrava para os alunos. A gente ter pouca idade nessa hora é maravilhoso, que eu não estava nem aí. Era em cima da mesa mesmo. Uhum. E com isso eu ganhei uma pecha maravilhosa de ser uma professora escandalosamente boa. Olha que sensacional, Foi gente. lindo. Até porque a gente sempre coloca o professor num lugar, né? Porque ele é mal remunerado, ele é pouco valorizado, principalmente no Brasil, né? E um professor tem uma importância tão grande pra gente, né? Senhora. Só que a gente acha que é uma função tradicional. E aí você era uma professora escandalosamente boa, só para começar. E a gente ainda está nos 20. Eu era diferente. E aí,
Eu fiz muitas amizades, assim, dentro de sala não existia isso. Tinha hierarquia era respeitada nessa época. Década de 80, início de 90, Sim. não tinha esse grande problema que começou a ter depois. Né? Existia um respeito pela hierarquia. Então, hoje eu encontro com esses alunos de 30 anos atrás, que vão ao meu bistrô, ou me encontro em festa que eu estou fazendo, ou aluno que me procura para eu fazer o casamento, né, porque eu tenho um buffet. Sim. Aí, na hora que chega, é aquela alegria, porque eles lembram de casos que eu não lembro. Olha, eu isso é muito aula legal. De coisas que eu fazia, de demonstrações, enfim. Foi uma época muito boa na minha vida. Só que, no meio dessa história, eu casei. Pela primeira vez? Pela primeira vez. Tive a Camila, minha primeira filha, e durante um ano eu parei. Nesse ano que eu parei, eu comecei a cozinhar. Não conseguia ficar quieta. Então, Você parou de trabalhar e ficou só por física. conta... E aí eu fiquei por conta da Camila. Eu achei que eu seria o que as mães são hoje, entendeu? Aquela coisa, aquela paciência. Jesus, coitada da Camila. Eu não tinha paciência. Eu acho que tem perfil. Sabe? Tem mãe, aquela mãe que quer se dedicar e ficar com o tempo só. Eu não consigo ser só mãe. Eu preciso ser muitas outras coisas. E nessa época eu não conseguia mesmo. Ainda bem que a gente faz muita terapia, porque a terapia resolve essas coisas. Nossa, a terapia é maravilhosa. Né? Porque, assim, eu não fui uma mãe espetaculosa, igual eu era professora. Mas eu acho que isso talvez seja a sua visão, né? Depois, quando os meninos ficaram mais velhos e eu mais amadurecida, eu acho que eu consegui repor esse pedaço da vida deles. Mas o fato é que, quando Camila nasceu, eu comecei a cozinhar. E aí, a Karen era minha amiga. Nessa época, nós éramos amigas de uma ir frequentar a casa da outra, a gente cozinhava uma na casa da outra. E, no susto, nasceu o Bouquet Garni. Nossa, eu lembro, quando eu frequentava o Bouquet Garni, era simplesmente o melhor restaurante que eu ia. Gente, que era lindo. Muito maravilhoso. Tá, mas continua. Aí, nasceu o Bouquet Garni em 89, eu voltei a dar aula. Mas o Bouquet Garni começou a crescer rápido. Em 92, ele já era um restaurante. Mas de onde vem a sua influência para cozinhar? Minha avó. Ah, tá. A mãe da minha mãe... Então é brasileira essa Brasileira. Apesar de que minha avó húngara também cozinhava muito bem, mas eu tive pouquíssimo contato com ela. Em compensação, a minha avó brasileira, a vovó Judite, era a melhor cozinheira que eu já conheci na minha vida. Ai, gente, que sensacional. Vovó era daquelas cozinheiras que o afeto vinha através da cozinha. Essa coisa que virou hoje lugar muito comum. A minha avó dizia para você, eu gosto muito de você, fazendo o seu prato predileto toda vez que você fosse na casa dela. Isso é muito lindo, né? São as formas de amor. E essa é a mais incrível, assim, que a gente não esquece, nunca mais. Não esquece, Cris. E tem uma coisa que, assim, eu hoje sou essa pessoa expansiva, enfim. Eu, com os meus 15, 16, 18, 20 e poucos, eu era muito tímida. Não era isso aqui, não. Então, a comida, assim como o ensino, me dava... era a sua linguagem para se relacionar com o mundo, né? Exatamente. Assim como a escrita e a moda se tornou a minha. Exatamente. E aí começou a ficar mais fácil. E aos poucos eu comecei a ficar mais tranquila para me relacionar com as pessoas, entendeu? Através da comida ou ensinando. Muito bem. Nós começamos a cozinhar muito empiricamente. A gente testava, dava certo, fazia. Não existia curso, né, gente? De culinária, fim né? da década de 80 e início da década de 90, existia o Senac do Grogotó. Existia São Pedro. Mas imagina você recém-casada com um filho de 1 ano, se eu ia largar tudo aqui para ir para o Senac. Não ia. Não estava nos meus planos. E a Karen também cozinhava? Cozinhava. A Karen cozinhava melhor que eu. Jura? Porque Karen cozinhava desde nova. Ela fazia torta para vender no colégio, entendeu? Agora, eu sempre fui muito estudiosa, então, aos poucos, eu fui aprendendo, fazia coisas que eram clássicos e fazia muito bem. E a gente começou a fazer pesquisa e cada dia melhorar mais. Tivemos pessoas
extremamente generosas na nossa história, que abriu cozinha, que nos ensinou base de várias coisas. Olha, Cozinha que legal. italiana, por exemplo, foi dentro da cozinha do melhor chefe da época, sabe? Quem que era? Sérgio Arno. Ah, tá. A gente, em São Paulo existiam os cursos chamados Boa Mesa. Todos os famosos hoje, os franceses, Troagot, Bassolet, Laurent, todos eram professores dos Boa Mesa. Bem, a gente teve esse privilégio de ter aula com essas pessoas. Era pouquinho? Era. Só que a gente era nova, fazia amizade e essas pessoas nos convidavam para ir para os restaurantes. Aprender. Teve um que nos convidou para ir para Nova York, que nós conhecemos numa Boa Mesa. Ai, gente, que incrível. Aí nós fomos para Nova York, sempre eu e Karen. Fomos, fizemos um estágio nesse restaurante e deste estágio nasceram alguns pratos que são icônicos até hoje na minha cozinha. Como, por exemplo? O camarão empanado com massa harumaki, que é tá. um trem, não posso tirar. Sim, é maravilhoso. Né? E aí vai. A história foi uma história de aprendizado com pessoas generosas. Em 97, eu e Karen resolvemos ir para Paris fazer uma especialização. Ai, gente, é no tão cordon chata bleu. essa história, né? Desagradável. Que história chata. Né? A gente Não, tem mas que conversar trem. sobre isso aqui. E aí? Vamos lá, as duas. A história é delícia, porque nós fomos para Paris em agosto, 40 graus. Nó. Os hotéis não têm ar-condicionado. Aí chegamos às duas, eram 12 horas de aula por dia, dentro de uma cozinha com ar-condicionado. Que aí é outro nível. Aí voltava para cá. Voltava para o hotel. Aí Guaraparis. Exatamente. Um dia a gente chega na portaria e fala, pelo amor de Deus, não é possível que você não tenha um quarto aqui com ar-condicionado. Temos a suíte nupcial. Ok, nós vamos para a suíte nupcial. Estamos casados, oficialmente. Casados, vamos para lá e fomos. E aí fizemos Você estava fazendo cordon bleu. Cordon bleu, mas era uma especialização. Eram Entendi. 20 dias que nós ficamos lá. E foi muito transformador para a cozinha de vocês? Olha, Cris, eu digo que é antes e depois. Eu, depois que voltei dessa experiência, eu voltei acreditando que eu poderia ser realmente algo na cozinha. E você tinha o quê? 20 e poucos anos? 25, não, 35. 35. 35 anos, eu sou de 62. Nós fomos em 97. Aí, o mais legal foi que esse curso foi um curso que dava uma ênfase em cozinha francesa, mas toda baseada em cozinha do Sudeste Asiático. Então, eu já era a louca do gengibre. Na hora que nós aprendemos o que era a cozinha do Sudeste Asiático com a base francesa, eu realmente fiquei corajosa. E eu acho que essa mistura sempre fez parte da sua personalidade. A partir daí, ela é uma marca registrada do buffet, da minha cozinha, da cozinha da Karen também. Eu acho que é uma cozinha colorida, cheia de novidade e ao mesmo tempo muito afetuosa. Porque não tem essa frescura, essa distância. E eu nunca me esqueço assim, das vezes que, quando você fez aquela cozinha que era na Tenente Anastácio Moura, que você ficava ali no meio cozinhando, né? Eu lembro que eu cheguei com o Francisco uma vez, ele era menor, na mesa da Agnes. Aí você chegou e você fez o estrogonofe para ele, não tava no cardápio. E é isso, a gente se sente, isso é uma coisa que a gente sente até hoje, quando a gente vai na casa da Agnes, né? Esse acolhimento, é como se a gente fosse lá buscar comida e afeto. A gente não quer só comida, né? Pois isso assim. É muito legal, porque a casa, que hoje é o negócio, é um lugar que, por conta da pandemia, nós mudamos uma série de coisas. E hoje quem atende na casa sou eu, a minha mãe e a minha filha. Gente, eu não sabia que sua mãe atendia. Acho que eu não cheguei a encontrá-la lá. Você não encontrou com ela. Mamãe aposentou, né? Aham. Cris, depois de 35 anos, saiu da loja. Mamãe trabalhava com moda, você sabe disso? Não, eu não sei disso. Mamãe era diretora da Maris a vida inteira. Gente, não sabia. Sim, gente, incrível. Trem doido. Aham. E aí, que ótimo. Ela saiu da Maris, está com 82 anos, mas inteira. E aí ela achou que ela ia se aposentar.
Né? No terceiro dia, ela pegou no telefone e falou, não aguento mais. Você tem algum lugar aí para mim? Falei, claro que eu tenho. Mamãe está lá comigo. Gente. Então, ela cuida das mesas que ela adora montar. Ela recebe as pessoas, ela é hostess. Ah, não, gente, Não. olha aqui. E Não, acaba que isso aquela virou... pessoa que... gente, vocês entenderam que eu chamei a convidada certa, sem saber que era tão certa assim? Eu sei que aí virou essa história. E nós 3 recebemos na casa. Ah, gente, isso é lindo demais. Sabe? É muito gostoso mesmo. Os E seus assim, 2 filhos são filhos do primeiro casamento. são filhos do Paulinho. Aham, E eu separei do Paulinho quando João Pedro era pequenininho. aham. E 3 anos depois eu conheci Henrique e eu tô com o Henrique há 30 anos. Gente, olha que incrível. E ele não tem filhos. Não tem E filho. é assim, um Ele casal. criou os meninos, né? Pois é, são dele, né? São dele. E é um casal tão, assim, que você olha e fala, gente, que casal ajustadinho ali, né? Tem uma coisa, As né? coisas funcionaram ali. Sim. Do jeito que todo casamento a gente aprendeu, né? Aham. Porque eu, quando separei do primeiro, eu falei, eu não vou casar nunca mais nessa minha vida. Eu não quero saber disso. Passou 3 anos, já estava lá com o Henrique, enfim. E é lindo, a gente vê isso na história de vocês. Eu acho que é muito gostoso, assim. É uma relação muito boa, muito de um para outro. A reciprocidade é grande. Tem muito companheirismo. Tem um respeito gigantesco um pelo outro. E admiração também, isso que eu percebo. Muito, né? sabe? E ele foi realmente um pai maravilhoso para os meninos. Né? Então, os meninos falam de boca bem cheia, nós temos 2 pais, né? Isso é maravilhoso, Então, gente. isso já basta. Mas quando nós estamos na época do Bouquet Garni, É. que era restaurante e era buffet. Isso, já. na década de 90, Aham. né? Aí, o último restaurante do Bouquet Garni foi ali onde era aquele Pansete, aquele hotel, Bouquet Garni Nouveau. Quem era sócio da gente era o Paulo Rossi. Ah, acho que eu lembro vagamente. 2 anos e meio. Que eu lembro mais quando era ali no Clube Nacional. Isso, que foi o primeiro. Perto do Museu Abílio Barreto. Foi o segundo, na Aham. verdade. O Bouquet Garni mudou de lugar nesses 10 anos, assim, 4 vezes. Aham. Nós começamos nos chalezinhos, depois a gente foi para o Nacional Clube, depois foi para o Lumines, que era um restaurante no 5º andar, e o último foi o Pansete. Aham. Quando a gente foi para o Pansete, a Karen casou de novo, engravidou uma vez, engravidou a segunda vez. Povo animado, né? Nunca vi. E aí ela falou, eu não dou conta de tudo. Aham. Não dou conta de restaurante, de buffet, o buffet estava crescendo. E eu falei, ok, então vamos abrir mão do restaurante e ficar só com buffet. Aham. Por mais que isso me doesse, que eu gosto de restaurante. Mas existia uma questão. A cozinha que a gente praticava, e que a gente pratica, e que eu pratico, essa cozinha, ela sempre está uns passos na frente. Aham. Na década de 90, a gente fazia comida mineira, com uma interpretação moderna. Aham. Eu fazia um prato que era um lombinho rosinha, com espaguete misturado com couve. Tinha um olhar para a cozinha diferente. Imagina isso em Belo Horizonte, na década de 90. Que o pessoal gostava de comer... risoto e carne. E a comida tem moda também, não tem? Tem, totalmente. A gente está acabando o primeiro bloco. Tá. E como a gente está acabando esse prato principal, a sobremesa vai vir no segundo bloco. Porque Tá me bom. disseram que tem 2 minutos. E quando eles me dizem que tem 2 minutos, eu falo, e agora, o que eu vou fazer com esses 2 minutos? Dá uma receita aí, Agnes. Uma receita maravilhosa. Gente, vocês já comeram ceviche de frutas? Ah, isso é maravilhoso. É com o quê? Com banana? Não, ceviche de qualquer fruta. Eu faço com lixia, coco, uva, kiwi. Ah, sim. Faz o Cebola, leite de tigre. igualzinho O leite de tigre lá que eles normal. falam. Aham. Limão, cebola, pimenta. Mistura. As pessoas perguntam, pega o coco e olha para mim e fala assim, que peixe é esse? Cocoqui. Esse é um... Gente, repete aí em casa, porque essa receita é boa demais. Gente, maravilhoso. Você sabe que eu não gosto de lixia, mas eu acho que esse ceviche com a lixia... Eu não gosto muito de comer a lixia, mas eu acho que no ceviche vai ficar gostoso. Que coisa deliciosa. E ela parece um peixe mesmo. Eu gosto das coisas mas... feitas com lixia. Recebi lixia de presente recentemente.
E eu acho que vai ficar bom, desculpa te interromper. Lixia com patê é maravilhoso, lixia com gorgonzola, sempre com molho picante em cima, tá? Entendi, para dar uma quebrada. Isso. Ficou aí a nossa receita, a gente vai para a sobremesa no próximo bloco.